Esses dias eu estava pregando e aí o Senhor me deu uma pregação e eu gostei daquilo. Eu falei lá na igreja e vou falar aqui para você. Deus já tem aqui tudo desenhado. É como um desenho, um rascunho da sua vida, daquilo que Ele tem para sua vida. Mas tem uma coisa: a borracha está na tua mão. A borracha é a sua decisão. Você vai até o fim. O que eu entendo? Que esse Deus perfeito, maravilhoso, Ele não desiste, Ele não falha, até que se cumpra aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um. Muito mais na vida daqueles que já receberam Jesus, andam com Jesus, não são perfeitos, mas servem a um Deus perfeito, que molda e transforma e deu a vida para que você tenha vida com Ele e vida abundante. Esse é o nosso Jesus. Você se acha pequeno, você acha que não é nada, já foi cantado aqui hoje, né? O valor que você tem. Eu quero te dizer uma coisa: esse Deus, Ele já viu o seu potencial e aonde Ele quer te levar. Não importa o que vão falar, como vão te ver, como pensam de você. A única coisa que você tem que entender é que Ele é poderoso para completar até o fim aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. E eu estava lendo esse texto e eu fiquei olhando, né, que está aqui num tempo de alegria, né? A arca está chegando, está vindo para dentro da cidade de Jerusalém de novo. Mas o que foi me intrigando foi o que aconteceu para que ela não estivesse na cidade. O que passou, não é? E a gente sempre tem que olhar, não para o final da história, a gente tem que olhar para a história inteira. Às vezes as pessoas vêm contando alguma coisa para a gente pega só o final. E às vezes a gente não vai lá saber o que está acontecendo, desde o início, né? Então, quando a gente vai olhar para o que está acontecendo, por que a presença de Deus não estava em Jerusalém, a gente vai ver lá em 1 Samuel, se você quiser anotar para você ler em casa depois, primeiro livro de Samuel 4, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver tudo o que está acontecendo ali. Eu fiz só um resumo, né? A Arca da Aliança, ela, não sei se todos sabem o que era a Arca da Aliança, mas era uma arca, era tipo um baú, não é? De madeira. E ali dentro continha as 2 tábuas com os 10 mandamentos, com o maná que o povo havia sido alimentado no deserto, não é? Um pouquinho do maná. E tinha a vara de Arão, que tinha florescido, confirmando o sacerdócio de Arão. Então aquela arca, ela simbolizava a presença de Deus. E aonde aquela arca estava, a presença do Senhor se manifestava. Tanto, se você vai ler, quando os levitas iam para a batalha, eles iam na frente com a arca, não é? E ali as trombetas. Porque ali o Senhor dos Exércitos estava na frente daquela batalha. E o que acontece é que Israel sempre teve muitos inimigos, não é? Até hoje é assim. Se você olha as notícias, nós podemos ver que até hoje existe, né, os inimigos de Israel bombardeando. Isso não é de agora, isso é desde tempos bíblicos. E o que acontece é que os filisteus, eles se levantam para atacar o povo israelita. E eles pegam, saqueiam tudo e levam a arca. Mas isso aconteceu porque Deus permitiu. Tudo acontece porque Deus está no controle, Deus está permitindo. E Deus permitiu que isso acontecesse porque o sacerdócio, naquele tempo, estava corrompido. Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam se corrompendo, não é? Eles não praticavam a palavra de Deus com sabedoria, com cuidado, com santificação, não é? Eles estavam tendo relações sexuais na porta, próximo do templo, e eles estavam profanando o sacerdócio real daquele tempo. Então, Deus, olhando do alto céu, vendo aquela corrupção, uma corrupção generalizada, porque quando uma liderança ela é corrompida, todo o povo se corrompe, né? Dependendo da liderança, se corrompe. Então, isso estava acontecendo naquele tempo. Mas Deus, Ele ama, amém? E Deus ama o seu povo. Então, é tão interessante o que acontece ali, que Deus começa a permitir que os ataques venham. Mas os ataques estavam vindo para que o povo voltasse para Deus. Porque o nosso Deus não tem prazer em nos destruir. Deus tem prazer de tratar conosco. Amém? Então, o que está acontecendo ali é um sacerdócio corrompido. E Deus
está vendo tudo acontecendo. E Deus está vendo tudo acontecendo na nossa vida. Não é? E o que passa ali é que Deus vai levantando os filisteus e eles levam. E a gente vai ver, se você vai ler lá, que a arca ficou com os filisteus só 7 meses. Porque o nosso Deus estava vendo tudo. Então, a arca fica 7 meses com os filisteus, por quê? Mas por que só 7 meses? Se eles queriam afrontar, eles queriam ficar com aquilo pro resto da vida. Mas só ficaram 7 meses. Sabe por quê? Porque Deus também viu a maldade do coração dos filisteus. E Deus enviou tumores, pragas de tumores para aquele reino. E aquele reino começou a ter tumores, as pessoas começaram a morrer, a ficarem feridas. E eles começaram a ver que era o Deus de Israel. E a certeza total veio quando eles colocaram aquela arca diante do Deus deles, Dagon. Eles colocaram aquela arca ali. E o que aconteceu? Que no dia seguinte, aquela estátua amanheceu com a cabeça virada para baixo, próxima à arca. E aí eles pegaram, colocaram aquela cabeça de volta. E no outro dia estava de novo aquela cabeça emborcada de frente para a arca. E aí eles entenderam, o Deus deles está fazendo isso com o nosso Deus. Aí o que ele pega, o que eles fazem? Nós temos que devolver essa arca. 7 meses. Tem que devolver, nós não podemos ficar com essa arca aqui. E aí passa que eles vão devolver a arca. Tem todo um processo, vocês leem lá depois, não vou falar tudo. E eles vão levar a arca, e eles vão e botam ali na carroça. E ali eles vão, se Deus está recebendo o nosso sacrifício aqui, mandou lá uns ratos, né, em formato de ouro, mandou lá uns tumores em formato de ouro, botou lá tudo em cima, botou a arca e mandou. Se os bois levar para esse lado, porque Deus está recebendo, que a gente está livre disso. E aí os bois foram certinho em direção à cidade de Abinadab. E a arca fica com Abinadab 20 anos. 20 anos, fala 20 anos, 20 anos. E a gente não lê, quando vai ler lá, não vê nenhuma mudança em Abinadab. Mas ficou lá 20 anos. Até que um dia, Davi é levantado o rei, porque até então não tinha rei, mas o povo começou a pedir um rei. E aí Samuel fala com Deus, o povo está pedindo um rei. E Deus fala para Samuel, vai dar um rei para eles, eu vou levantar um rei. Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eu vou dar um rei para eles. E aí vem Samuel e abençoa. Davi é levantado, ungido rei. E aí Davi está aqui, agora, né? Temos que trazer a arca, porque a arca era a presença de Deus. Davi queria restaurar a presença de Deus ao povo de Jerusalém. E aí Davi começa, e eles vão lá, pega tudo, começa a caminhar. É quando, quem já leu, eles estão lá com a carrocinha, os bois levando, a arca está lá em cima. Aí um buraco, o negócio lá cai, a arca tomba, né? Uzá vai lá, bota a mão. O que acontece com Uzá, quem sabe? Fulminado na hora. Aí o que acontece? Davi fala, olha o que Davi fala, quem poderá conduzir a presença de Deus de volta para Jerusalém? Quem? Só de tocar, com o maior cuidado, só de tocar, foi fulminado. Aí, ele pega e fala, vamos deixar na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom fica 3 meses. Fala, 3 meses. 3 meses. Na do outro ficou quanto? 20 anos. Mas quando fica na casa de Obed-edom 3 meses, o texto diz que a casa de Obed-edom foi abençoada. Deus conhece o coração. Amém? E ali ficou ali 3 meses, até que um dia chegou o conhecimento de Davi. Olha, a casa de Obed-edom tem sido abençoada. Não é assim? Quando a gente escuta, a casa do pastor Lei tem sido abençoada. A casa da pastora Cláudia tem sido abençoada. Não é bom quando a gente escuta? Aí a gente pensa o quê? Uau, Deus está lá, Deus está trabalhando. E é isso que está acontecendo aqui. Davi pensa assim, Deus está trabalhando lá, Deus está em paz com o povo, a ira dele já aplacou, eu posso lá tentar pegar essa arca de volta. E tem que trazer para Jerusalém, porque o lugar da arca era em Jerusalém. Casa da bênção, não é? E aí ele vai.
E aí tem todo o processo. A cada 6 passos, sacrificava e foi indo. E aí chegamos nesse texto que nós lemos. Porque a presença de Deus, ela é crucial na vida do seu povo. Amém? Esse povo não tinha a presença de Deus por mais de 20 anos. Não é? A arca estava fora. Para eles estavam totalmente afastados de Deus. E estavam, porque estavam corrompidos com idolatria, não é? Desobediência. Deus falou, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas. E eles criavam os ídolos. Eles se corrompiam com aquelas nações. E eles iam adorando, colocando outras coisas no lugar de Deus. E nós, como igreja, precisamos tomar cuidado com isso, não é? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente coloca outras coisas na frente de Deus, acima de Deus, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com nossos relacionamentos dentro de casa, porque se nós idolatrarmos com quem convivemos, se nós colocarmos pessoas e coisas acima, trabalho acima de Deus, a gente começar a arrumar as desculpas para não fazer o que Deus nos chamou para fazer, não é? Nós corremos um risco de afastar a presença de Deus. E na realidade não é Deus que se afasta, somos nós que criamos bloqueios e afastamos o Senhor. E o tempo aqui é esse, um tempo que Israel está totalmente afastado da presença de Deus. Eles já não cultuavam, eles já não estavam mais sacrificando, eles estavam totalmente corrompidos, frios, não é? Um primeiro sinal, não é? Que a gente pode perceber que algo não está bem entre Deus e nós, é quando nós nos sentimos frios na presença dEle, não é? Isso é um sinal de que nós estamos afastando, tem coisas interrompendo a nossa comunhão. Então, o que eu vejo aqui nessa passagem, né, com Davi, ele vai entrando na cidade, e isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso, porque eu olho e vejo que nós, como seres humanos, nós erramos, somos imperfeitos, nós não podemos ser perfeitos nunca, mas nós servimos a um Deus perfeito, maravilhoso, glorioso, que ajusta, que molda, não é? Que transforma para a glória dele, não é? E nada está perdido com o nosso Deus, nada está perdido. Não é? Eu não sei vocês, mas eu tenho na minha casa situações que é milagre de Deus para acontecer. Mas eu sei que nada está perdido na minha família, amém? Porque nós não somos nada, não podemos nada, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Passaram 20 e tantos anos, mas Ele não deixou de trazer a presença para Israel novamente. Passou anos e anos, muitas coisas aconteceram, mas o Senhor fez prevalecer a vontade dEle, a arca de volta no lugar certo. E esse é o nosso Deus. Eu não sei como está a vida de vocês, eu não conheço a vida de vocês, mas o nosso Deus conhece. Mas eu posso dizer com propriedade daquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, que tem vidas aqui que estão com muitas coisas fora do lugar. E provavelmente você pensa assim, ai, mas isso aqui, eu não consigo acertar essa área da minha vida. Porque às vezes parece impossível e difícil de conseguir. E principalmente quando se fala de renúncia, renunciar, deixar de fazer, pensar diferente, mudar, não é? A gente passa anos e anos pensando de uma forma e mudar o pensamento para moldar de acordo com a palavra não é fácil. Principalmente quem está começando uma vida cristã, não é fácil. Não é? Então, se amoldar, colocar, né, no eixo, não é fácil. Mas não é impossível. Porque esse Deus, Ele não desiste dos seus. Passou anos e anos, e passou mais de 1000 anos, mais de 2000 anos. Ele continua trabalhando em prol do povo dele. Amém? Israel continua negando Jesus, alguns, né, já até aceitam Cristo, mas a maioria deles ainda continuam negando, continuam na idolatria, muitas vezes, continuam ali naqueles dogmas, naquela cultura, né, só naquelas práticas, ainda não entenderam a vinda de Jesus.
Jesus não aceitam, mas nosso Deus continua permanente, fiel, esperando o momento certo de agir, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que eu entendo? Que esse Deus perfeito, maravilhoso, Ele não desiste, Ele não falha, até que se cumpra aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um. Muito mais na vida daqueles que já receberam Jesus, andam com Jesus, não são perfeitos, mas servem a um Deus perfeito, que molda e transforma e deu a vida para que você tenha vida com Ele e vida abundante. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Oh, glória. Então, quando eu olho para esse texto aqui, dá vontade de pular. Dá vontade de pular, porque eu imagino a alegria de Davi. Tudo isso aconteceu antes dele ser levantado rei. Deus levanta ele e vai usar ele. O que eu entendo aqui, que nós não entendemos nem podemos contemplar aquilo que Deus vai fazer. Davi estava lá atrás da malhada, malhando ovelha, cuidando, fedendo a ovelha. Deus leva ele para o reino, para um palácio, para trazer a presença de volta para Jerusalém. Você se acha pequeno, você acha que não é nada, já foi cantado aqui hoje, né? O valor que você tem. Eu quero te dizer uma coisa, esse Deus, Ele já viu o seu potencial e aonde Ele quer te levar. Não importa o que vão falar, como vão te ver, como pensam de você. A única coisa que você tem que entender é que Ele é poderoso para completar até o fim aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. Esses dias eu estava pregando e aí o Senhor, me deu uma pregação e eu gostei daquilo. Eu falei lá na igreja e vou falar aqui para você. Deus já tem aqui tudo desenhado. É como um desenho, um rascunho da sua vida, daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas tem uma coisa, a borracha está na tua mão. A borracha é a sua decisão. Você vai até o fim? Você vai levar até o fim ou você vai parar no meio do caminho? Mas uma coisa é certa. Se você ficar com esse maravilhoso Deus que nós temos e seguir com Ele, lá na frente, você vai alçar e conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida. Davi estava fedendo a ovelha, mas ele começou o quê? A vestir as vestes, reais, com a coroa, reinando um povo para a glória daquele que vive e daquele que reina. E da raiz de Davi veio Jesus, o Messias, aquele que viria para reinar sobre todos os reinos, governos. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, e Ele faz isso nesse dia, nessa hora, nesta manhã. Ele levanta quem está caído, quem está abatido, quem diz que não pode fazer, acha que não pode, e Ele fala: se você está comigo, eu estou contigo, eu vou te conduzir, porque eu prometi e eu não volto atrás, estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu já vejo uma Canaã celestial descendo dos céus, adornada, preparada para aqueles que estão em Cristo. Também eu vejo uma mesa posta, esperando os seus para sentar na mesa do Cordeiro, no banquete celestial. Eu não entendo como muita gente ainda está calada, porque nesse lugar que você e eu vamos entrar, o choro não entra, a dor não entra, pecado não tem vez, não tem câncer, não tem nenhum tipo de enfermidade, não tem nenhuma dor, porque lá só vai entrar aqueles que têm o corpo glorificado. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã, vale a pena renunciar, vale a pena continuar com Jesus, vale a pena não olhar para trás, deixando as coisas para trás, caminhando para frente, olhando para o alvo, para alcançar a soberana vontade, maravilhosa vontade daquele que vive e reina. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio, Pai.
E aí eu vejo Davi. Decomanai. Entrando em Jerusalém. As vestes sacerdotais lá. Estava lá, bonitinho. Como diria lá no Rio. Bonito na fita, né? E ele está entrando triste, gente. O que vocês leram aí? O que ele está fazendo? Fala para mim. E tem gente que fala que crente não pode dançar, né? Vocês acreditam que por muitos anos na minha vida, quando eu era pequenininha, que eu aceitei Jesus com 7 anos, né? Mas a minha maior luta para ficar na igreja, porque presbiteriana, né? Vocês sabem que, né, são bem assim, conservadores. Minha avó ficava assim, ó, você sabe agora que você não pode dançar mais, né? Porque eu adorava dançar, né? Eu amo dançar. Gente, o nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus se agrada quando nós fazemos para Ele. Eu vejo Davi entrando dançando, alegre. Porque ele entendeu que a presença estava voltando. O que se havia perdido agora estava voltando. Ele não estava se glorificando. Ele não estava fazendo aquilo ali porque era ele que estava fazendo. Ele estava entendendo que com a presença lá em Israel, em Jerusalém, ele poderia governar melhor. Não tem governo que seja bom se a presença do Senhor não estiver lá. A palavra do Senhor já diz, né? Quando o justo governa, todo o povo é abençoado. Mas quando o ímpio governa, o povo perece. Então, quando a gente está na presença de Deus, as coisas se movem em nosso favor. Nós vamos ter luta, vamos ter muitas coisas acontecendo. Muitas guerras. Davi era um homem de guerra, vivia nas guerras. Mas a presença do Senhor estava com ele. Então ele entra ali alegre, feliz. Não é? Onde tem a presença de Deus tem alegria. Amém? Enquanto, né, eles conduziam a arca, nós lemos aí, né? Eles gritavam de alegria. Eles tocavam as trombetas, não é? Eu já fico imaginando, eu adoro aquela, né, como é que é o chofar, né? Eu amo o som do chofar. Eu já imagino aqueles chofar, tudo sendo aqueles, né, os chifres, né, dos animais, tocando. E eu quero dizer para vocês nessa manhã, quem tem a presença de Deus tem alegria. Ainda que do lado de fora realmente as coisas não estejam fáceis. Mas quem tem a presença dele, tem alegria. Quem conduz a presença de Deus, manifesta com suas atitudes. Se eu tenho o Senhor dentro de mim, eu vou manifestar com as minhas atitudes. As minhas ações vão falar mais do que palavras. Porque as palavras, muitas vezes, quando a gente consegue, a gente até pensa para falar, né? Mas as atitudes, elas vão acontecendo. Porque recebe de fora, entra aqui e a gente acaba reagindo. Então, o que está dentro de você tem que manifestar. Quem está dentro de você? Quem está habitando aí nesse corpo, nessa alma e nesse espírito? Quem está controlando esse ser, corpo, alma e espírito? Davi entra dançando, celebrando perante ao Senhor. Mas acontece algo, né? A Mical, filha de Saul, né? Sua esposa, né? O desprezou ao ver a sua adoração, ver a sua alegria, né? E eu quero dizer para você nessa manhã, nem todo mundo que convive com você celebrará a sua alegria, celebrará a sua vitória, celebrará alguma coisa boa que você receba, ou que você esteja fazendo para Deus. Podem até desprezar a sua forma de adorar, a sua forma de se entregar para Deus. Podem, né? A sua forma de celebrar. Mas posso falar uma coisa para vocês que Deus mandou dizer? É seu particular com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Faça para Ele, viva para Ele,
ame a Ele, adore a Ele, seja para Ele, e tudo que você colocar nas mãos dEle será estabelecido. Se você tiver de acordo com os sonhos dEle para a sua vida, você pode ter certeza, não ficará frustrada e nem frustrado. Não se importe com as vozes que andam por aí. Olha assim, ó. Eu, se eu fosse olhar para o que falam ou falaram, eu não estava nem de pé. Se eu fosse viver pelo que eu já vivi, eu não estaria na presença de Deus. Mas eu sei quem está na minha vida, quem está dentro de mim. Onde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Não deixe ninguém roubar a sua adoração. Não deixe nenhuma influência levar você ao ponto de se afastar daquele que te rege, daquele que te sustenta. Aleluia. Oh, glória. Nos versículos 20 ao 22, eu gostaria de ler, se você puder, se quiser colocar aqui. Diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar sua família. Aleluia. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Sabe o que eu vejo aqui? Davi tinha identidade. Identidade. O que Deus quer falar conosco nessa manhã? Nós sabemos quem nós somos em Cristo e quem é por nós, nós não vamos dar ouvido ao que vem de fora. Nós não vamos parar por causa dos problemas. Nós vamos avançar, porque nós não somos chamados para retroceder, mas para permanecer e prevalecer no Senhor. Então, quando eu olho esse finalzinho aqui, eu vejo um adorador, porque ele declara: foi perante o Senhor que dancei. Ele sabia que ele era um adorador. Entende uma coisa: Deus ama ser adorado. Por isso que um dos maiores pecados que ele abominava nesse povo, no povo dele, era quando eles levantavam adoração a outros deuses. Não é? É um dos maiores pecados que o Senhor abominava, que colocassem algo acima dele. Então Davi entendeu que ele era um adorador. O que eu quero te dizer é que a sua adoração move o céu. A sua adoração move o coração de Deus. A sua adoração te leva para perto de Deus. A tua adoração vai aonde nada pode ir. A tua adoração, ela faz o céu se mover em teu favor. Então ele entendeu que ele era um adorador. Outra coisa que ele entendeu, que ele era um escolhido. Essa é a identidade do servo de Deus. Ele entendeu que ele era escolhido. Ele falou: olha, eu fui escolhido para ser rei deste povo. Quem é você? Alguém está dizendo para ela: quem é você? Para falar qualquer coisa. Eu sou escolhido para ser rei desse povo. O Senhor me escolheu para ser rei, e não o seu pai, e não a sua descendência, mas a mim e a minha descendência. Ele sabia quem ele era em Cristo, escolhido. Aleluia. Outra coisa que eu vejo aqui nesse finalzinho: servo. Servo. Eu me humilho.
Eu vou rasgar as vestes sim na presença daquele que vive, porque é Ele que me rege. Foi Ele que me tirou lá de trás das malhadas. Foi Ele que me tirou daquele fedor, daquelas malhadas lá e me trouxe para sentar nesse trono, para reger essa terra, para reger esse povo. É esse que me chamou e é perante a Ele que eu me humilho, eu me rebaixo e eu me entrego. Porque uma coisa eu vou te dizer, Mical, é o que ele estava querendo dizer. Ele estava falando assim, uma coisa eu vou te dizer, Mical, em outras palavras. Eu sou escolhido, eu estou regendo. Você pode não ter reverência a mim, nem como esposa, nem sendo como uma súdita, mas essas servas que você está mencionando, elas me adorarão, elas vão me adorar, não, elas vão me honrar, sabe por quê? Porque eu fui colocado como rei nesta terra, e o povo entende isso, e você, como minha esposa, não me entende. Você não entendeu nada acerca do meu Deus, mas eu entendi quem é o meu Deus. Mais ou menos isso, parafraseando. O que ele estava querendo dizer para ela? Você pode não entender nada do meu Senhor, mas é eu e Ele. É o meu particular com Ele. Nem você e nem ninguém tem o direito de roubar isso de mim. Amém? Fica de pé.